Olá, estamos aqui para mais um programa Jovens Pensadores, o programa do jovem telespectador da TV Com, que assiste o nosso programa já há um ano e que nós estamos aqui esperando a sua participação, suas perguntas através do e-mail, sua inscrição para participar como convidado, para mostrar seus talentos, para mostrar seus pensamentos, ou então como entrevistador jovem, fazendo perguntas para os convidados que vêm aqui, ou então participando da mini plateia, que também tem direito de fazer perguntas aos seus convidados. Convidando também para você assistir todo sábado, às 15 horas, o nosso programa, com reprise 2 horas da manhã no mesmo sábado, e também segunda-feira, às 16 horas. Lembrando que, depois de tudo isso, a gente põe todos os programas no YouTube, no nosso canal, www.youtube.com/Rosilma Roldan. Aí você pode assistir o programa que você quiser. Tem as temáticas, tem todos os programas lá que já passaram aqui, e aí você pode assistir o horário que você quiser, rever o programa que você gostou mais, e também mande sugestões para nós de pessoas que você gostaria de ver aqui no programa e que você gostaria de entrevistar e fazer perguntas. Hoje nós temos aqui 2 jovens empreendedores, criativos e que desenvolveram softwares na área de educação. Como a área da educação é uma área muito cara para nós procuramos trazer informações de qualidade nessa área, assim como em todas as áreas, a área da saúde, são áreas realmente importantes para o jovem pensador. Hoje nós trouxemos aqui o Marcos e a Paola, que vão explicar para nós em que consiste o que eles desenvolveram, que são softwares e jogos educativos, né, na área da educação, transformando a educação e aproximando a educação ao mundo tecnológico, ao mundo digital, ao mundo dos games, já que hoje nós temos as crianças e os jovens estão voltados aos games, então vamos fazer desse instrumento um veículo importante para que a educação se processe. Então, Marcos e Paola, boa tarde. Boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês. Explica para nós esse software que você desenvolveu junto com a Paola na área da educação. O que tem de diferente e por que você acha que seria importante implementar isso nas escolas? Boa tarde, Rosilma, é um prazer estar aqui novamente. Boa tarde a todos de casa. Então, essa nossa ideia, essa nossa empresa surgiu do nosso amor de fazer isso, de jogos. A gente sempre teve essa vontade, a gente sempre trabalhou com isso e pensou, poxa, por que não podemos nós fazermos e irmos nas escolas? E o grande ajuda da tecnologia que está presente na escola. Hoje qualquer aluno está na sala de aula com celular, está na sala de aula com tablet e está disperso da aula. Ele está na sala de aula com o celular, não está prestando atenção no professor. E por que não aproximar essa tecnologia da educação? Games, jogos, toda criança gosta. Por que não trazer não um jogo de tiro, um jogo de bomba, mas sim um jogo educativo, um jogo de fração, que traz aquilo que ele... Poxa, eu aprendi isso na sala de aula, mas estou aprendendo no computador também. Traz o lúdico, traz essa vontade dele aprender. Então a gente pensou nisso, criamos uma empresa, Soft Dreams, e estamos aí no mercado disponibilizando esses jogos, indo nas escolas para divulgar esse trabalho que a gente acha fundamental e é o futuro, né? Tecnologia. E esses jogos que você desenvolve, tem área definida ou em todas as áreas? Em que áreas que você já tem esses jogos? Paola? Sim, a gente tem mais jogos na área de matemática e português, mas nós também temos em geografia, que a gente está fazendo com parceria da Tribuninha. E nós temos mais de 50 jogos já prontos, mas a gente também pode customizar junto com a escola um jogo novo, que a escola queira, não tem problema nenhum. Sei, e eu sou uma dona de escola que estou assistindo o programa, e aí eu digo, puxa, que interessante, vi o contato e quero entrar em contato com você, mas aí eu penso assim, mas como é que será que é isso? Será que eu posso adquirir isso pela internet? Ou será que é preferível eu solicitar uma visita para que eles possam explicar melhor? Eu posso implantar sozinha isso, instalar sozinha? Ou é melhor que eles venham? Como é que é isso, Marcos?
Então, a gente vai na escola, a diretora viu, gostou, pode entrar em contato conosco. A gente tem os jogos prontos e customiza de acordo com o que a escola quer. O nosso grande diferencial é esse, que a gente pensa em fazer o que é a sua necessidade. Qual que é a sua necessidade? É essa. Então, a gente vai desenvolver isso para você. Então, isso de online, tudo às vezes está pegando um produto que não sabe muito bem o que é. Então, a gente gosta de ir lá, olho no olho, ser franco e mostrar o que a gente está disponibilizando para eles, o que eles precisam para chegar no denominador comum. E a parte da instalação, a Paola pode explicar. A parte da instalação, não é necessária instalação, na verdade. A gente disponibiliza num pendrive onde o diretor, o professor pode colocar em todas as máquinas. E caso algum computador dê problema, tenha que formatar, é só ele colocar o jogo de novo e ele pode usar todos os anos. A criança que está no primeiro vai para o segundo, os novos vão jogar os jogos. Então, é uma coisa a longo prazo que a gente deixa com a escola. Não tem licença, assim, eles podem utilizar sempre. Certo, muito bacana, muito interessante, sim. Quer dizer que vocês já eram ratos de games, é isso? E aí resolveram levar essa paixão aproximando da educação. Genial! Quem é que vai fazer a pergunta primeiro da plateia? Eu. Erickson. Eu gostaria de saber da onde surgiu assim a ideia? Quem chamou quem para parceria? Quem teve a ideia? Da onde surgiu e esse nome ideia? Também? Vou pegar uma carona na pergunta do Erickson. E esse nome? A história de interessante. vocês. Então, a gente surgiu assim, que a gente fez estágio nessa área e era algo que a gente ia para o estágio com vontade de ir, de desenvolver isso, a gente aprendeu a fazer isso e gostou de fazer. Então, a gente parou um pouco isso, que acabou o estágio, aí fomos para outras áreas de tecnologia, só que ficou aquele sonho, ficou aquela vontade. Poxa, por que a gente não pode? Por que a gente não tem a possibilidade, né? Aí um dia a gente estava conversando, falando, poxa, era tão legal aquele tempo, aquela época do estágio, tudo, por que não? Aí começamos a acreditar na ideia, tivemos muita gente que ajudou a gente para chegar, para divulgar a Tribuna, a Carolina Morgado da Tribuna ajudou muito, a gente tem uma parte fixa na Tribuninha, todo sábado que saem jogos nossos, e foi o pessoal ajudando, professores de faculdade, de empreendedorismo, conversando, e a gente teve Abraço pro Cordela, que ajudou muita gente, e fomos atrás e estamos aí, acreditando no sonho que é possível. E é importante a divulgação, né, Marcos? Porque realmente, como a gente já tem falado aqui em vários programas, a Tribuna ela tem um papel importante porque ela dá muito espaço para o jovem. Eu já tive a oportunidade de falar várias vezes para eles, inclusive isso. E é importante mesmo porque sem divulgação, como é que as pessoas vão saber o que você tem? E tendo a divulgação, a pessoa se aproxima, faz contato, e é importante também isso que vocês falaram, que vocês adaptam ou criam os jogos de acordo com a necessidade da escola. Então isso é importante também, porque você vai atingir a necessidade específica daquele público-alvo, né? Às vezes a escola precisa de um jogo temático. Esse ano está trabalhando ecologia, parte ecológica. Por exemplo, um projeto que a gente tem que é a urna eletrônica, que é para esse ano, que é ano de eleição, que é bem interessante para a cidadania, né? Para já pegar isso da criança. Perfeito, quer dizer, até urna eletrônica vocês já estão bem atualizados, estão bem em cima da necessidade. Quem vai fazer a próxima pergunta? Maurício. Uma pergunta que ela sempre é um pouco inevitável porque a área da educação, embora ela seja, a gente sabe que ela é extremamente importante e ao mesmo tempo muito difícil aqui no Brasil. Primeiro, né, porque a área da educação, e assim, vocês falassem um pouco mais da urna eletrônica também, porque é um projeto muito legal e a gente está aí agora com eleições daqui a alguns meses, isso daí é bastante importante para inserir as crianças já nesse contexto, que quanto mais novos forem, quanto mais a criança for aprendendo já a se conscientizar do voto, eu acho que isso pode ajudar o próprio país. A área da educação que a gente trabalhou com jogos na Secretaria de Educação, então a gente acabou pegando o gosto mesmo, porque a gente vê quando a criança está jogando, ela fica feliz, mesmo sendo um jogo educativo, ela fica feliz, ela tem aquela vontade de jogar, ela está aprendendo brincando, e ela nem percebe, porque é um jogo, mas é um jogo educativo, e isso é muito interessante, é legal ver essa alegria deles usarem o programa e
E a gente acha interessante. E as crianças são o futuro, né? Se a gente ajudar a conscientizar agora, no futuro a gente vai ter um futuro melhor. A gente reclama um pouco do nosso país, mas tem que começar a mudar pelas crianças, né? É claro, E é acho claro. que as crianças têm a possibilidade de E mudar. realmente essa história de aprender através do jogo, isso aí desde a antiguidade, né? Porque a mãe que brincava com o filho, desde a época das cavernas, a música, né? Que sempre acompanha os jogos também, há uma capacidade de gravar na memória muito maior. Disse que o que você aprende, por exemplo, através da música, você não esquece nunca mais, né? E até os próprios cursinhos, né, desenvolvem isso, né? Algumas coisas que são difíceis de gravar, eles transformam em música, que é uma forma, a chamada ludopedagogia, né? E realmente, eu, algum tempo atrás, eu dava aula de direito para crianças, dou aula de direito para crianças, e eu, eventualmente, assim, eu fazia parte da minha rotina levá-los para pesquisar na sala de internet. E há alguns sites de jogos educativos, né, bastante limitados até, mas que abordavam a parte de cidadania, trânsito, que eram alguns assuntos que eu abordava com eles. E eles ficavam muito felizes. Eles achavam que eles estavam indo brincar e não estudar. E eles estavam brincando e estavam aprendendo. Então, realmente, educação e jogo tem tudo a ver. É muito importante, né? E você consegue ensinar e a criança não esquece nunca mais. Porque ela vivencia aquilo, né? E ela não esquece nunca mais. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos para mais uma rodada de perguntas para o Marcos e a Paula. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você não vai fazer nada? Corrupção. Não leve, não aceite, denuncie. Quer saber mais sobre mercado de trabalho e gestão de pessoas e desenvolvimento? Então assista o programa Talentos em Foco. Toda quinta-feira às 9 da noite, programa inédito. E às terças-feiras a reprise, às 4 horas da tarde. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. O Brasil tem que acabar com a devastação das florestas. Meu nome é Fernanda Lima, estudante, e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu sou a Marina Persson e eu estou com a Fernanda Lima. Os desmatadores querem afrouxar as leis que protegem as florestas. Não faz sentido o Brasil ser um dos grandes responsáveis pelo aquecimento global. Não vamos deixar isso acontecer. Já assinamos a petição pela lei do desmatamento zero. Assine você também. Compartilhe essa ideia. Voltamos para o nosso segundo bloco do programa Jovens Pensadores e voltamos cobrando do Marcos a segunda parte da resposta do Maurício, que é sobre a urna eletrônica. Vocês têm aí um jogo educativo sobre urna eletrônica, bem a propósito da nossa época aqui de eleição. Então, reiterando aqui a ênfase do Maurício, queria que vocês explicassem melhor como é que funciona esse jogo. Sim, então, a urna eletrônica é um projeto sazonal, que é deste ano, daqui a 2 anos vamos voltar a reativar ele. Porque no Brasil tem eleição um ano sim, um ano não se faz outra coisa aqui, né? Então, aí a gente fez igualzinho, a gente reproduziu a urna eletrônica no computador. É a urna igualzinha, são os mesmos sons, os mesmos candidatos, e aí a gente leva assim, a criança digita o nome dela antes de começar, dá ok, e começa o processo de votação normal.
vota no presidente, vota no governador, vota igual nós votamos mesmo no dia da eleição. E após o fim da votação da criança, sai um comprovante que a escola pode imprimir para ela levar para casa, é o ato de cidadania da criança. A gente tem muito foco disso, de ensinar a cidadania para ela, a importância de votar, a importância que, vou lá, vou justificar porque não estou na mesma cidade. O importante é votar, ir lá votar, ter a possibilidade de mudar. Então a gente quer trabalhar com as crianças desde o começo. Por isso a gente fez esse projetinho e também dá para ter o resultado em tempo real. Acabou a votação da escola, levou a primeira série, segunda, todos. Acabou, já tem a votação em tempo real. Muito bacana, quer dizer que é realmente uma simulação praticamente perfeita de uma eleição real. Sim. Muito bom, muito bacana mesmo. Então, de parabéns. Obrigado. Quem mais pergunta? Edson. Gostaria de saber de vocês o que mais atrapalha e poderia ser mudado. Eu acho que o que mais atrapalha ainda é a visão um pouco do professor. Tem muito professor que ele rejeita a tecnologia. Tem muitas escolas que excluíram a sala de informática, não usam mais. Tem algumas escolas. Mas isso, olha, eu acabei de fazer um curso agora de pós-graduação na área de educação à distância. Por quê? Porque eu tenho um curso de direito para criança que agora está publicado pela Saraiva sob forma digital, né? E eu tenho ideia de transformá-lo em educação à distância, né? E nesse curso que eu fiz de pós-graduação, em nível de especialização, né, pós-graduação lato sensu, exatamente o que vocês estão falando aí, fala que há realmente muita resistência de alguns professores, né? Alguns não querem se atualizar, achando que é uma coisa muito difícil, outros acham que o jogo compete com ele. Isso. Eles têm ciúme do jogo. Sim. Como se eles estivessem perdendo terreno, né? Eu posso dizer a vocês que a minha experiência é exatamente o contrário, porque na medida em que eu dava aula puramente expositiva, a dispersão era muito grande, porque eu já fiz curso de palestrante e você só consegue a atenção do seu público durante 6 minutos. A partir do 7º minuto é todo mundo pensando em outra coisa. Ao passo que quando você faz aula expositiva, aí você mistura com debate, mistura com internet, você consegue estar sempre chamando a atenção do seu público e você consegue interação maior, né? E isso que vocês estão me falando está indo exatamente na direção oposta ao que a educação está indo agora. Porque a educação está indo exatamente nessa direção, de você usar o material tecnológico para chegar nesse aluno, que é um aluno digital, é um ser digital, é uma geração digital. Então, se você não conseguir aproximar a educação dessa geração digital, você não vai conseguir interação, né? Inclusive a gente chega nas escolas mostrando isso, que é uma forma auxiliar do ensino. Exato. Não vou tirar da sala de aula. A gente está ali para auxiliar, para ajudar o professor. Inclusive, outro pensamento seria, não é para o professor de informática usar, é para o próprio professor de português ir usar, para complementar a aula dele, é um a mais. Exatamente. Se você me permite, Rosema, a gente trouxe nosso CDzinho com o nosso trabalho, que tem um pouquinho de alguns jogos que nós fizemos e um vídeo explicando um pouco melhor da urna. A gente trouxe para a mini plateia. Obrigada, olha aqui. Soft Dreams, um nome muito bacana também. E todo o pessoal do programa foi agraciado aí com presente. O Erickson gosta, né? Todo mundo ganha presente, né? Muito obrigada, viu? E você acredite que realmente esse é o caminho, né? Eu estava dizendo a vocês que realmente até a escola pública acontece isso. Vocês falaram, né? Salas de informática fechadas, o Estado investe nos computadores, só que as pessoas não sabem e não querem saber. Isso que é pior, porque se não saber, a maioria de nós não sabe muita coisa o tempo todo. Mas a resistência em aprender, a resistência em incorporar, né? Nós vivemos numa sociedade que a tecnologia cada vez mais
evoluída, mais acelerada, o conhecimento mais acelerado. E eu digo a vocês, eu tinha 1.300 alunos por ano e só dava uma aula por semana. E eu só conseguia interação com eles exatamente porque eu entrei em todas as redes sociais na época era moda, era Orkut, depois virou Facebook, e conhecia meus alunos por conta de que eu era amiga deles nas redes sociais e sabia o que eles queriam porque frequentava a rede social junto com eles. Até hoje, inclusive, são meus amigos, né, porque eu não dou mais aula para eles, que já estão nas faculdades, mas que a gente até hoje debate ideias e é bastante profícuo. E eu acho que vocês estão no caminho certo. E as escolas têm que se adaptar mesmo, sob pena de ficarem em desuso. Porque os cursos hoje à distância, eles estão formando muito melhor que as escolas presenciais. E isso não sou eu que estou falando, são as estatísticas, os resultados nos concursos, os resultados nos exames. O pessoal que faz curso à distância está muito melhor preparado, mais bem preparado, né, do que o pessoal que faz curso presencial. Isso é uma coisa, uma novidade que a gente precisa refletir sobre isso, né? As escolas têm que abrir a mente para a inovação. Exatamente. Marcos e Paola... É amiga, não é vilã. Né? Exatamente. Uma mensagem final aí para esse pessoal resistente aos jogos educativos. É que eles parem, pensem, olhem estatísticas, olhem o futuro mesmo e vejam que é isso. Que a educação caminha nesse sentido, da tecnologia a ajudar. Nós estamos aqui com isso, com os jogos eletrônicos educativos e com a urna para a cidadania, para ajudar a educação, porque é o modo de mudar o nosso país. Eu queria que a plateia, se te quisesse falar mais alguma coisa sobre isso. Mas uma pergunta, não tem como esse produto chegar direto aos pais? Que ele queira dar uma incrementada no ensino? Sim, a gente pensa isso, mas existe uma barreira muito grande, assim, dentro da escola também, da gente às vezes não consegue chegar num diretor. A gente fala com a secretária da escola. Isso que o Edson está falando é importante pelo seguinte: pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, os pais têm direito de opinar sobre o currículo escolar, coisa que pouca gente sabe. Então isso que ele está falando é importante na medida em que vocês podem entrar em contato direto com os pais, convencerem os pais a que os pais convençam as escolas. Sim, isso é um caminho importante. Divulgar tendo o pai e a mãe como público-alvo. Né? Porque os pais, muitas vezes, porque a escola, ela é, às vezes, uma escola tradicional, ela se afasta dessa realidade. Mas os pais que estão no mercado de trabalho, eles já estão completamente envolvidos pela tecnologia, senão eles ficam desempregados. Hoje não há como fugir disso. E talvez o Edson tenha razão, esse seja o caminho. Obrigado pela ideia, que a gente vai tentar se aprofundar nisso, porque a gente tem uma certa dificuldade, às vezes, na escola, que fala com a secretária ou mandar um e-mail e não tem a resposta. A gente não tem a possibilidade, às vezes, de mostrar o trabalho. Como é que vocês desenvolvem o jogo? Por exemplo, vocês pegam uma matéria de português e matemática e transformam no jogo? É isso? No computador. A gente tem uma pedagoga junto com a gente que também dá uma ajuda, né? Que é a Marina. E ela vai falando as necessidades e a gente vai montando. Geralmente, às vezes, ela monta e a gente desenvolve. Tem essa porque também. Eu estou perguntando isso pelo seguinte, porque eu já fiquei interessada em transformar porque eu tenho curso em 6 volumes, livros digitais, curso de direito para crianças e jovens. E eu já fiquei aqui de olho grande, porque eu sou louca, eu sou o contrário, eu sou louco por uma novidade. Né? E eu sei que isso funciona muito. Em transformar, não digo o curso todo, mas pelo menos algumas coisas do curso em soft dreams. A gente bacana a ideia, entendeu? De a gente, inclusive, pôr nas escolas, porque, veja, se você implanta, há algumas escolas que já me procuraram para implantar direito no ano que vem nessas escolas. Então a gente pode implantar já com os jogos junto, não só os livros digitais, mas também os jogos. É importante isso. É algo que é bem dá para fazer, né, Marcos e Paula? Com certeza. Tendo a gente tem essa ideia o texto, dá para você. A gente coloca no computador a gente fala que esse é o diferencial, customização, é ver a necessidade do cliente e trazer.
Muito bem, olha, estou muito contente com essa novidade aqui. Espero que as escolas e as pessoas que querem realmente que a educação funcione no nosso país, a exemplo de tantos outros países que funcionam tão bem, porque é uma vergonha o Brasil ser um dos últimos colocados em matéria de educação, um país como o nosso, né, com uma economia tão grande assim, um país tão gigantesco, com tanta gente capacitada, tanta gente boa, que fica tão desiludida do país e vai para o exterior porque não consegue mostrar o seu talento aqui, a gente poder investir realmente em educação de qualidade, de ponta, porque tem muita gente interessada. Marcos? Paula vai explicar um pouco do nome, que ela que teve Sim. a ideia do nome. O Soft foi de softwares, né? E Sim. a gente cortou, e o Dreams porque era um sonho nosso, aí a gente colocou e juntou tudo. E... Não, mas ficou muito bacana. Soft Dreams, porque software, mas também sonhos macios, né? Também, né? Sonhos leves, sonhos macios. Ficou muito bom, eu gostei bastante. Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Seguindo essa ideia do sonho, qual é o sonho de vocês aqui a longo prazo com esse projeto? Como vocês se enxergam daqui a 10 anos? A gente tem o sonho mesmo de se consolidar nessa área, de ser referência. Já eles começaram com jogos eletrônicos educativos, porque hoje a gente já pesquisou sobre isso, não existe gente que desenvolva dessa proposta que a gente está trazendo. A gente buscou em outros estados, não existe dessa proposta que a gente faz de customizar o jogo do jeito que a escola quer e ter esse contato com a escola. Muita coisa é fechada, existe uma mesa que tem alguns jogos, mas é fechado. Então a escola tem que comprar aquilo, mas só tem aqueles jogos. Então não consegue mudar aquela conta, por exemplo, não consegue colocar o símbolo da escola, trabalhar com isso. Então a gente disponibiliza isso e a gente quer daqui a muito tempo, se Deus quiser, ter referência nisso. No Brasil mesmo. Isso é verdade mesmo, porque quando eu trabalhava com meus alunos com jogos educativos, eram limitadíssimos. Então, assim, você sabe que as crianças, elas vencem os jogos muito rapidamente. Né? Então, há uma grande problemática de se trabalhar com o jogo no Brasil por causa disso. Porque no instantinho eles devoram aqueles jogos e não tem mais. Sim. Então, realmente, é um campo inexplorado e muito importante para a nossa educação. Vocês estão de parabéns e, olha, já arrumou uma freguesa aqui. Pessoal, estamos aqui com vocês sábado que vem às 15 horas, prestigiem, sempre novidade boa para vocês, sempre gente jovem, com bastante sonhos, querendo mudar esse país cada vez melhor, é isso que a gente quer. Até sábado que vem, se Deus quiser, contamos com o seu prestígio, com a sua audiência e com a sua participação aqui no programa Jovens Pensadores. Até lá!